Olá, irmãos, olá, amigos. Esse é o nosso podcast. Aliás, é o meu, é o seu, é o nosso podtel. Hoje nós traremos um assunto urgentíssimo: Ministério Infantil, evangelização de crianças. Talvez algo pouco falado, talvez, né? Pouco salientado, mas muito importante. A igreja brasileira e toda a sociedade tem olhado para as crianças de uma forma, vou colocar, entre aspas, diferente. Então eu trouxe duas pessoas aqui hoje para falar sobre esse assunto, que é um assunto que, digo para você, você pode continuar nos apoiando, somando conosco. Você aperta o like aí, a notificação para os conteúdos dos próximos episódios e compartilha quem você ama, quem você quer ver edificado. Eu costumo dizer que tem muitos conteúdos, sempre falo isso, eu gosto de repetir. As mídias sociais, hoje você tem conteúdos político, ideológico, investigativo, musical, religioso, mas esse é o meu, é o seu, nosso podtel. É um assunto teológico com o objetivo de informar e contribuir com toda a sociedade. Então compartilha, passe esse vídeo para quem você ama e quer ver edificado de alguma forma. Eu trouxe, já não vou abrir mais mão do Wesley, tá? Está conosco mais uma vez para tratar desse assunto que é da área de discipulado, evangelização. Falamos sobre paternidade e hoje falaremos sobre, como já disse, Ministério Infantil e evangelização específica de você, baixinho. Então, você papai, você mamãe, preste atenção, tem coisa boa. Wesley, seja bem-vindo. Obrigado, Valdir, obrigado, Chile. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de um tema tão relevante, né? Que é o Ministério Infantil. Não é uma salinha, não é um lugar onde nós deixamos as crianças enquanto nós vamos cultuar. Nós queremos que há uma mudança, né, nesse formato, de como a igreja está enxergando o cuidado com essas crianças, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ter esse olhar dedicado. A Schiller tem uma vasta experiência nesse segmento, que eu posso dizer. Eu conheço um pouco, estudo muito, acompanho praticamente todas as igrejas do meu bairro que tem um sentido nessa área, que eu quero me informar o que está acontecendo, porque o mundo está cheio de atrações para nossas crianças, pronto para fisgar, pronto para colocar uma ideologia, pronto para formar ali uma mentalidade. E o que a igreja está fazendo para combater isso? Então isso é bem legal, é bem didático e é o que a gente vai falar hoje, mais ou menos aqui. A Shirley vai dar uma explanada também, né? Sim. A gente... É isso. Boa noite, meninos. Paz Senhor. Boa noite, pessoal aí de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez e agora falando de um assunto que realmente bate forte no coração, né? Ministério Infantil, foi assim que me foi apresentado, né? Há quase 20 anos. E é um lugar que eu nunca mais saí. Não foi aonde eu escolhi entrar, mas eu escolho não sair dele. E tem sido assim por longos anos. E a gente tem visto mesmo a mudança, né, do Ministério Infantil, né? Como tem aberto a visão dos pastores, das lideranças, dos ministérios referente a isso, como se tem investido no material, como se tem investido no evangelismo infantil, como tem se preocupado com qualificação, que é muito importante. O Wesley iniciou falando de como se é visto o Ministério Infantil. Então, assim, pode-se homem no Ministério Infantil? Na sua igreja tem homens como tios do Ministério Infantil? É pouquíssimo, né? Então, isso é algo que precisaria mudar. Tabu, né? Também, é um tabu, né? Nós temos homens jovens, né, que têm qualificação e chamado para o Ministério Infantil, mas já há um bloqueio. Parece que é um ministério feminino, altamente feminino. A tia, né? Mas nós vemos, principalmente nos eventos do ministério, como festas, evangelismo, nós vemos a atuação
bem bacana dos meninos, né? E como eles se familiarizam muito bem com as crianças, né? É porque às vezes não é apresentado de alguma forma. E também a dificuldade da pessoa entender o que é o ministério, né? Porque ministério infantil, eu como você, falando dessa visão das igrejas do seu bairro, a gente é convidado para ministrar em festas infantis, em cultos, e mesmo quando a gente vai visitar alguma igreja, a gente, como líder de ministério infantil, sempre fica antenado, ver como que está aí a sua igreja, a sala, né, que você recebe suas crianças, o material que é usado, quais são as editoras que é escolhido, o que é que se faz dentro dessas salas. Então, a gente tem esse olhar e tem visto que realmente tem tido essa mudança de cenário. Antes, pouco se preocupava, era qualquer sala ou não, né? Eu já fui em igrejas que a igreja era um salão menor do que esse estúdio que nós estamos aqui, e eles colocaram as cadeirinhas e as mesinhas na calçada. E ali eles ministravam para as crianças. Tá certo ou tá errado? Pode ou não pode? Né? Nós não estamos aqui para dizer o que é certo e errado na sua igreja. Nós só estamos aqui para reafirmar que a criança é tão ou igual ou mais importante. Então, se o pastor se preocupa com o templo, ele se preocupa com o ar-condicionado, ele se preocupa com o som da igreja, ele se preocupa em colocar uma porta automática, que facilita muito, né, a vida dos irmãos, diáconos e obreiros, mas muitas vezes não tem um ministério infantil instalado na igreja. É como se a igreja ela não fosse haver continuidade. Sim. Né? Então, assim, você é um obreiro, você é um pastor e eu sou uma líder de ministério. E depois da gente? Né? Quem vai assumir esses cargos? Então, nós temos que olhar as crianças como a continuidade, não só da igreja local, mas como a propagação do Evangelho de Cristo. Né? Porque a criança é uma alma. Né? A gente vê que muitos ministérios não valorizam. Por quê? Porque criança, os pais que estão nos assistindo sabem o quanto a criança é dispendiosa, né? A criança não gera lucro. Né? Então, muitas vezes o ministério não se importa em preparar um ambiente, em patrocinar o estudo dos líderes ou dos voluntários, porque eu tenho chamado, não tenho chamado, eu posso trabalhar. Quais são as qualificações? Né? Você tem ouvido alguma coisa, Wesley, falando de qualificação? Como é que você chega no Ministério Infantil? Você cai de paraquedas? Como é que acontece? Isso tem mudado, né, Shirley? Assim, eu vejo igrejas hoje que antigamente se investia muito na liderança de jovens. Então, pagava curso, viagens, acampamentos para líderes jovens, né? E aí houve um despertar que falou assim, não está adiantando. Porque quando esses pré-adolescentes chegam, eles já chegam muito com a cabeça formada. Hoje a informação é muito rápida, elas têm acesso a tudo. Então eu sinto que há uma mudança da igreja em enxergar isso, que talvez não vale mais já investir só no jovem. Tem que começar na criança. A criança já está lá, disponível, né? Já está dentro da igreja, não é mais simplesmente dar uma folha para ela pintar. Né? Isso ela faz na escola secular, e amém, mas há muito mais do que a gente pode entregar para essa criança. Né? Eu costumo dizer e aprendi que não é simplesmente cuidar de crianças, é um culto. Né? Então, pode ser uma liturgia totalmente diferente, como vai ser, uma linguagem para crianças, mas é um culto. E quando eu faço o Ministério Infantil, a gente faz apelo, a gente faz oração de confissão de pecados, a gente faz oração de perdão, a gente faz tudo. Então a gente não perde a oportunidade, porque criança também pode ser salva. Sim. Criança pode e deve ter o apelo. Criança, então, a gente começa a mudar um pouco esse sentido. Falando que você falou de chamado, realmente ficava muito para aquela tia, né? Tipo aquela tiazona, aquela pessoa mais alegre, mas hoje em dia eu acho que é muito mais amplo, né?
Como assim, eu vejo você, vejo outras pessoas que têm esse chamado, mas eu creio que tem muito mais gente para se desenvolver. E as pessoas às vezes ficam bloqueadas, e a gente quer falar um pouco disso, que você não fique. Eu acredito assim, todo o seu chamado, Deus começa a colocar no seu coração uma inquietude. Então você começa a ver, eles falam, eu posso, eu quero, não sei o quê. Então começa em você. E eu creio que nas igrejas, às vezes faltam pessoas, mas muito por falta, às vezes, de estratégia nossa, né? Porque é cansativo, né? Não é tão legal, não tem um valor, né? Ninguém está te vendo. Então, a gente acaba não dando um devido valor para aquela pessoa. Então, a pessoa, às vezes, acaba se sentindo meio desmotivada, vai bem, depois ela vai esmorecendo, né? Mas nós não fazemos nada para a nossa vanglória, nós fazemos para o reino, fazemos para essas crianças. Então, essa mudança, eu acho que do Ministério Infantil, como você bem desenhou e eu estou falando também, o pastor Valdir também tem propriedade para falar, é a mudança do que a igreja está vendo. Então, ela parou, eu estou falando do contexto que eu vejo em todas as igrejas, ela parou de investir só no jovem, né, ou adolescente, e começou a investir no Ministério Infantil. Eu vou contar aqui brevemente um testemunho. Eu e a minha esposa, nós começamos a liderar os adolescentes, acho que em 2016, na igreja local onde eu sirvo. E essa igreja, o que nós fizemos? Eu e ela, nós pedimos para os jovens, os adolescentes e pré-adolescentes, nos descrever todos os canais de YouTube que eles assistiam. Então, eles escreveram ali. Tem uns 20 e poucos canais que muitos eram repetitivos. E eu e a minha esposa, nós começamos a passar a semana assistindo aqueles canais para ver o que era falado, para conversar com eles e tentar tirar tudo aquilo que era falado. Porque tinha muita coisa ali anticristã, muita coisa de ideologia de gênero. Tinha muitas coisas que eram faladas e colocadas na cabeça das nossas crianças. Sim. Né? Então, imagina, a criança fica ali a semana inteira assistindo, por exemplo, os irmãos netos, o Felipe, o irmão dele, e aí depois chega lá na igreja, não vai ser mais difícil eu conseguir mostrar para ele em pouco tempo. Né? Eu sei que o Espírito Santo ele supera todas as dificuldades, mas eu acredito que são dois lados. Se você alimenta um lado mais do que o outro, ele vai superar. Né? Então, eu acho que é um relacionamento. Então, a criança vai se envolvendo nisso. E o que nós percebemos, eu e a minha esposa, era que todos eles, Shirley, eles tinham assistiam muitos canais de jovem e muito jovens, de pessoas muito jovens, muitos com problemas depressivos, eram jovens depressivos. Então, imagina para você que talvez você faça, não, estou dando um celular na mão do meu filho e está tudo bem. Seu filho está ali ouvindo um outro jovem, praticamente da idade dele, que tem problemas depressivos, problemas de confiança, não gosta do pai, um monte de situações, e ele está transmitindo essa mensagem. Está influenciando. Então, a gente vai, mais ou menos, o que eu sinto hoje, é uma influência sobre as nossas crianças, né? Então, isso tem roubado muito. Eu brinco com a minha esposa assim, que eu falo assim, hoje, se você pegar redes sociais de pré-adolescentes e adolescentes que estão na igreja, quase nenhum deles segue nenhum cristão. Né? Então, se você procurar lá os seguidores deles, eles não seguem um cristão. Eles não têm um cantor favorito, eles não têm um pregador favorito, eles não têm um grupo de louvor favorito, eles seguem o mundo. Sim. Então o mundo está influenciando as nossas crianças. E a falta do referencial, né? É a falta do referencial. Você já percebeu aqui hoje que esse é o meu papel hoje. Eu quero aprender sobre essa questão do Ministério Infantil. É uma satisfação enorme tê-los aqui, né? Shirley, sempre, claro. E nos ajuda aqui em toda essa questão de produção e tal, mas Wesley, você só me surpreende, né? Porque você... Wesley é de casa e é multi, né? Não, ele falou que dá aula também no Ministério, você até me lembrou do Ministério Infantil, você também ajuda lá no Ministério Infantil, também serve. Eu vou deixar com vocês o bate-papo mesmo, mas eu preciso falar uma coisa muito interessante. Eu sou uma pessoa que penso que qualquer obreiro, todos os obreiros precisam se aplicar, né? E toda igreja, tendo uma pessoa como vocês, por exemplo, para puxar essa fila, como é que eu posso dizer isso? É um mérito humano? Não.
Deus, ele usou Cristo, né? Como servo, como homem. Ele veio se aplicar no ministério. Sim. Então, não, Deus pode fazer tudo. Igual você falou em uma dos nossos bate-papos. Deus pode escrever na nuvem. Eu quero salvar as crianças. Eu vou salvar as crianças. Se apresentar para uma criança. Mas não, ele usa alguém. Ele impulsiona alguém. Ele capacita alguém. Então, eu acho muito interessante essa questão de sim, para trabalhar com as nossas crianças, precisa sim se aplicar. Primeiramente, orar, buscar a Deus. Isso é fato. Isso é primordial, é graça. Mas se aplicar. O conhecimento. E fazer os cursos sim. Porque é toda uma linguagem. Eu não sei, sinceramente, pregar para as crianças. Né? Pode ser que na hora eu dou um jeito ali e aprendendo com vocês, por exemplo, se aplique. Então, eu quero que você, líder de igreja, ou independente da sua religião, sempre gosto de dizer isso, eu quero que você preste atenção e vai ter coisas aqui que vai ser fundamental. Então, se inscreve no canal, compartilha e comenta. Comenta, porque talvez a sua dúvida pode auxiliar a outras pessoas. Então, eu quero deixar hoje, vocês, com vocês, Shirley e Sim. Wesley. Nós estávamos falando dessa dificuldade que nós temos, né? De conquistar a atenção da criança mediante tudo aquilo que é apresentado para ela, que aparentemente é mais atrativo. Com certeza. Né? A criança parar na igreja para assistir a um culto quando não se tem o trabalho lá na sala, né, do Ministério Infantil, a criança entender que ela está participando de um culto de adultos, que a gente fala para eles, que tem todas as regras, e tem que orar, e tem que ficar em silêncio. Então, o que a mãe faz para que essa criança se acalme, né? Ela entrega o celular na mão da criança. E a gente, quando tem essa reunião com as mães, a gente pede essa ajuda, que a gente diz para a mãe, olha, nós estamos aqui como um braço de apoio na educação da sua criança, no tratar com as outras pessoas, ensinando como elas ter valores, né, não só cristãos, mas bons valores para a sociedade, por favor, obrigado, com licença, essas coisinhas básicas que é importante que a criança aprenda a conviver, a socializar, a respeitar, a amar, a cuidar do outro. Mas de contrapartida eu preciso que as irmãs também nos ajudem, né? Porque elas ficam bravas, não ficam com você também aí em casa, quando não abre o Ministério Infantil um dia de culto, e assim, na festividade, na ceia do Senhor, né? Aí elas já gritam de longe, né? Tia Shirley, vai ter salinha, né? Que é uma palavra que eu particularmente não gosto, né? Parece que é de pequena importância, mesmo dizendo que nos pequenos frascos tem os melhores perfumes, né? Nós temos alguma pessoa aqui muito apaixonada, amante de perfumes e dos perfumistas, mas nós não estamos falando disso, né? Tudo que é diminutivo dá esse ar de menos importância, né? Então, assim, não é um lugar para que a criança seja jogada lá, para que a mãe consiga cultuar. Sim. Né? A mãe tem que mudar essa mente dela também, de que a criança dela está lá. E eu falo para todas as irmãs jovens que trabalham conosco ali, nos ajudam, nos auxiliam ali, que a gente tem, pela misericórdia do Senhor, o privilégio de liderá-las. E eu sempre digo, se você não tiver nada de Deus hoje, se você não conseguiu estudar, se você não conseguiu orar, se você não preparou uma lição, não suba. A criança não precisa que ninguém vá com ela numa sala, como Wesley disse, para assistir um filme da Disney. A criança não precisa ser tirada do culto para pintar, a não ser que seja algo concernente à palavra de Deus. A pessoa tem que entender que ela não é tia. Ela é uma ministra da palavra do Senhor. Então, ela tem essa responsabilidade social e espiritual com essa criança. Amém. Então, nós estamos falando de uma postura que não que a gente, às vezes, coloca só
só no líder, né? Ah, porque meu pastor, a gente tem muito esse questionamento, essa reclamação. Quando a gente vai em alguma igreja, e aí fala assim, mas os pastores não nos ajudam, sempre faz 20 anos que eu ouço isso. Ah, porque o pastor não ajuda, porque criança dá muita despesa, porque os pais não cooperam, enfim, né? Não é diferente das crianças do tempo de Jesus, né? Sempre tinha alguém ali para ministrar para as crianças e se criava um ambiente para falar a palavra, né? Então nós precisamos criar isso. Não é porque não tem uma sala bonita, confortável, bem equipada, deveria ter, tá? Partindo por aí, porque a criança percebe o cuidado, o zelo, o carinho, a atenção, porque na casa dela ela tem uma mesa, na casa dela ela tem uma cadeira. A criança percebe tudo. Sim, na casa dela ela tem lápis de cor, que às vezes o pai compra o melhor, e aí ela chega na igreja, tem aquela meia dúzia de lápis quebrado, que já foi doação, né? Então assim, não se tem esse cuidado. Sim. Por isso que a gente tem que cuidar do material humano, né? Não sei se é meu chamado, não sei se é meu ministério. Eu costumo dizer, quando você decide que não quer mais trabalhar no ministério infantil, que na sua igreja pode ser ministério, departamento infantil, né? Tinha essa nomenclatura, depois foi para ministério, quando veio com essa nova mudança, né? Falando de ministérios, então nós temos aí o Ministério Infantil e no nosso é o Ministério Kids, né? Deixamos mais leve e ficou muito bacana, mas como é? Eu não sei qual é o meu chamado, sei ter Jesus, não sei cantar, né? Acredito que não sei pregar, eu vou ali ajudar as crianças, vou ajudar as tias com as crianças. E, de repente, é isso. Sim. Né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, até eu me encaixar, porque eu me converti na Vila Albertina e eu moro há 27, quase 30 anos, né? Já quero dizer quase 30 anos no Hebron. E passaram-se 1 mês e meio, mais ou menos, que eu aceitei Jesus. Eu fui congregar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Hebron. E eu cheguei ali, na época, a líder lá era a irmã Maquir. E eu, gente, sabe o que é nada? Você não saber de nada. Você não sabe como é a igreja, você não conhece a palavra, você não sabe de nada. E alguém, de repente, fala assim, eu quero fazer alguma coisa, eu tô te olhando aqui, será que você podia me ajudar? Oi? E aí, do nada, ela pôs na minha mão, assim, um projeto. Era a apresentação de um louvor que falava da Arca de Noé. E ela queria ajuda para confeccionar aquela apresentação. E eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? E hoje nós não temos os recursos. Nós já apresentamos a Arca de Noé na igreja e hoje nós temos as máscaras de todos os bichinhos em EVA. Quando eu me converti, não tinha. Eu fiz manualmente, junto com as irmãs, todas as máscaras de todos os bichinhos mais fáceis, tá? Não foram todos, não, porque são difíceis. E nós fizemos uma arca gigante de papelão, que as crianças entravam dentro dessa arca. Então, eu falei, é isso. Porque os dons e talentos dados por Deus... Às vezes você é muito bom em educação física, na escola, falando de escola. Às vezes você é muito bom em educação artística, como eu era. Eu sempre tive muita facilidade com o trabalho manual. Então, Deus nos usa. Ele usa os talentos seculares que nós temos, ou que não, aparentemente não é para ser usado no ministério, mas o Senhor, ele sabe o que é útil. Né? O fato de você ser inteligente, de se pôr, de ter uma boa eloquência, uma boa oratória, isso tudo facilita, né? Deus não colocaria um apresentador gago aqui para nós, né? Por favor, você ficaria aqui conosco? Rouco ele é, tudo bem, bacana, fica aí com a gente do mesmo jeito, mas se fosse gago, né? Teria um pouco de dificuldade para se comunicar com as pessoas. Então, assim, você tem um chamado. Você só precisa entender. Precisa dar um passo para Jesus, né? Eu quero ficar aqui. Com certeza. Não é? Wesley, pode passar para você. Então, quer dizer, eu acho interessante esse negócio dos 5 Cs aqui, né? Tá vendo? Chamado, conectar, compartilhar, corrigir e capacitar. Mas, mediante tudo que foi falado aqui, só o pessoal ficar
sim, para ilustrar, ficar emblemático. Então quer dizer que não existe Coutinho, não existe Espírito Santo Júnior. Não, acho legal. Jesus Mirim também não tem? Jesus Mirim é o fim. Mirim, enfim, tem que ser levado a sério, entendeu o chamado? Sim, a gente tem que entender isso, né? Até porque acontece, a gente começa com ofertinha, aí o que acontece? Eu vou falar do meu contexto. Fala ofertinha, o pai manda a moedinha que sobra. E aí a criança cresce entendendo que a oferta é o que sobra. Entendeu? Então ela sempre vai, quando ela estiver adulta, ela vai levar a oferta para a igreja o que sobra. Entendeu? Por quê? Isso foi implementado lá na ofertinha. A ofertinha é o que sobra. Então a gente começa a oferta da viuvinha. Sempre fala Então a gente começa sempre só no diminutivo, como ela falou no começo, menosprezando aquilo, né? Então eu creio que o Ministério Infantil, ele tem esse trabalho da gente conseguir implementar ali e colocar... Entender o chamado. Entender o chamado e pincelar verdades. Uma coisa que ela falou bacana é que assim, ela tem facilidade na questão artística. E aí você, pastor, ou você, líder de Ministério Infantil, é você identificar na sua equipe quem tem isso. Porque às vezes eu não tenho e aí eu fico mal. Mas às vezes você tem. Bom, Shirley, você pode me ajudar? Ela vai me ajudar. Então são pessoas que estão unindo um chamado num mesmo propósito. Ou seja, o propósito é programar o reino. Então ela tem as artes que Deus deu para ela. E eu, se você me der algo para fazer manual, tipo algo artístico, eu não consigo. Mas ela já tem essa facilidade. Então cada um na sua. E assim vai, né? Então eu acho que o Ministério Infantil, na minha opinião, tem que ter uma parte de louvor, tem que ter oração, entendeu? Vou falar do meu contexto. A gente serve uma refeição, não é arroz e feijão, mas é uma refeição. Sim. Crianças chegam ali e já chegaram diversas vezes que come muito e você às vezes pergunta, ela fala que não tem na casa dela. Então tudo é um contexto. E ali é uma forma de você entender às vezes que falta na casa dela, então eu vou avisar uma assistência social da igreja, sim, que pode se aproximar, ajudar aquela família. Perspecção. Né? Então tudo isso faz parte de um chamado. Então isso o Ministério Infantil, na minha opinião, é um dos mais bonitos, porque é um que quase ninguém vê e é um dos que você mais serve. Porque dificilmente você vai ver o resultado. Aquela criança, ela não sai de lá um obreiro. Não. Né? Então, você não vai ver muito. É uma semente. É uma semente plantada. Uma semente. E essa semente, às vezes, vai germinar daqui 20 anos. Então, talvez nem lembre mais de você, mas você plantou ali. Então, é um ministério que é encantador, né? Então, todas essas influências hoje do mundo vem muito do que a Bíblia já escrevia, que o diabo quer mexer com as crianças, assim como Moisés, Jesus. Então sempre foi o objetivo do diabo sempre matar, roubar e destruir. Sim. Eu sempre perguntei, por que matar na frente? Porque se matou, já roubou e destruiu. Não, porque ele está falando de matar os sonhos. Então ele mata ali a identidade, os sonhos da criança. Então esse é o papel do diabo. Então a criança que nasce sem sonhos, ela não vai desejar o quê? O que vier tá bom. Então ela vai se conformando ali com um entorno. E o nosso papel como cristão é declarar para essa criança, você pode sonhar, porque você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Então você começa a abranger uma outra coisa, que o Ministério Infantil nada mais é que uma extensão da igreja. Sim. É uma igreja. Então a gente costuma, às vezes, como você falou, menosprezar, achar que é como posso dizer, algo menor, e não é. Não é nada menor. O Ministério Infantil é algo que faz parte da igreja, porque as nossas crianças necessitam, né? Então, você falou do chamado 5C, que vem de uma igreja de São Paulo, chamada Zion Church. Essa igreja ela desenvolveu esse método baseado ali quando o discípulo André pede os 2 pães, né, os 5 pães e os 2 peixes. Então eles implementaram isso muito bem. Lá eu sei que as crianças são desenvolvidas até a profetizar. Entendeu? Então você vê o Ministério Infantil de uma outra forma. De falar assim, não, cara, não é simplesmente eu sentar e distrair as crianças.
Porque eu vou falar para você, não tem como a gente competir com a internet. Não tem como a gente competir com a Netflix. Não tem como a gente competir com tantos canais de desenho que tem. Porque é bobeira eu querer competir com isso. Sim. Eu tenho que falar a verdade. A verdade, ela sobrepõe todas as mentiras. Então, se eu foco na verdade, a criança vai entender. Por mais que, às vezes, hoje em dia, as crianças parecem dispersas, né? Você tá falando com ela parece que não tá prestando muita atenção. Mas se você fala alguma coisa, ela fala, opa, então ela começa, você percebe que ela tá atenta. Mesmo que, às vezes, os olhos dela não estão muito em você. E assim, Shirley, você que tem mais uma vivência de muitos anos, você deve ter conhecido muitos testemunhos, né? Sobre o Ministério Infantil, aquela sementinha plantada, tudo isso, né? A percepção, né, para entregar para Shirley, a percepção do chamado é uma coisa muito séria, porque no tempo de Jesus, eu me lembrei de algo agora, no tempo de Jesus, a mulher e as crianças era uma sociedade muito machista, né? Okay. Então a mulher e as crianças às vezes não eram nem contados em alguns momentos, né? Sim. E o que Jesus fez? Deu devido valor para o papel da mulher, para o ser humano, mulher, e para as crianças. Sim. E percebendo esse chamado infantil, o que acontece? Para esse ministério infantil, para essa evangelização, você está, como disseram aqui, protegendo o rebanho infantil, que amanhã, que já é a igreja, amanhã serão os oficiais, Sim. serão os obreiros, é o serão futuro os da missionários, igreja. serão os pastores. Hoje já é a igreja. Então, o que acontece? Quando você tem líderes de ministério infantil comprometidos com o chamado, você está protegendo a igreja, os pastores futuros, os obreiros futuros, protegendo, curando, tratando, sarando feridas, traumas. Da mesma forma que a gente em outro momento fala da nossa maturidade espiritual, e a gente muitas vezes traz traumas de crianças, de quando era criança. Por quê? Porque não teve esse olhar. Sim. Nós estamos falando do Ministério Infantil e como é difícil ainda hoje nós termos voluntários, né? Porque o que acontece? Para trabalhar em qualquer área da igreja hoje, você está na igreja, dentro da igreja. No ministério infantil, na maioria das vezes, você é retirado da igreja. Em qual momento? No momento do culto, no momento da festividade, no momento onde tem um pregador de fora, onde tem um cantor convidado. Então, quem é que quer estar, né? E quem é que vai estar? Quem realmente tem um chamado. Porque renunciar, porque eu também preciso. E a gente preza pela escala, para que eu não fique mês a mês lá com as crianças. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso aprender para passar. Amém. Então, nós precisamos de uma escala, por isso que é um ministério que precisa de muitos voluntários. Sim. Né? Para que a gente tenha uma escala, e eu falo para elas, se nós estivermos em 10, 12, você passa uma vez no mês aqui. Sim. Né? E aí você tem todos os outros dias para cultuar, para servir a Deus de outra forma que não aqui na sala, porque também tem essa cultura de achar que isso aí é o recreacional, né? Como se não fosse a obra de Deus, o chamado de Deus. Então, é muito complicado. Falando de competição... Não, primeiro falando de semente, preciso contar para vocês, gente. É muito bacana, hoje, eu aos 44 anos, ver alunos meus desse meu início lá no Hebron passarem por mim, já são mães, já são pais e ainda chamam de tia Shirley. Isso é uma cultura que a gente não consegue tirar. Eu costumo dizer para as meninas, a Secretaria de Ensino determinou que não poderia chamar de tia. A professora do ensino fundamental, ensino médio, não, é professora. Para quê? Para tirar essa familiaridade. Porque a tia
é a irmã da mãe, é a irmã do pai, e não é, né? É a professora, é aquela que ensina, mas dificilmente a gente não aguenta quando vem aquela carinha, né? E eu, quando vejo os meus adultos já, ô tia Shirley, a Andréia mesmo, Sim. Que é a esposa do pastor Fábio Macedo, que ministrou na igreja na quarta, ela ainda me chama de tia. Ela ainda me chama de tia desse momento. E é muito importante, não são todas que vão ter o privilégio, todos, que vão ter o privilégio de vê-los crescer e ver quão grandes árvores se tornaram esses pequenos frutos. Mas eu os tenho, né? Eu tenho tido esse privilégio de rever alguns pelo caminho e me alegro em saber que, se de alguma forma eu não plantei, mas eu reguei. Amém. Né? E a gente tem tentado tirar as ervas daninhas. Isso é uma erva daninha nessa grande semeadura que é o coração infantil. O coração infantil é algo muito importante. É muito difícil as pessoas enxergarem a criança como uma alma que precisa de Jesus, que sofre abuso, que sofre violência doméstica, que sofre privações, que as pessoas dizem que ela não pode, que ela não vai fazer uma faculdade, que ela nunca vai ter um sapato bacana, que ela é fruto do meio, porque ela é isso, ela é aquilo. Não. Né? É a hora do Ministério Infantil se levantar e mudar essa sentença, né? Porque a criança ela pode conquistar tudo em Deus, porque ela tem um pai, né? E às vezes ela tem ela não tem essa referência de pai, né? Eu estava falando eu já ia falar meu esposo. Eu estava falando para o pastor Valdir, que coisa feia esse negócio de mãe solo. Como as pessoas tentam, né, deturpar a família que Deus instituiu. Gente, não existe, né? Nenhuma mãe é capaz, por mais que ela seja excelente. Eu tive uma mãe excelente e eu sofri e sofro ainda muito a ausência do meu pai. Então não existe mulher capacitada para isso, porque Deus fez macho e fêmea para casar, constituir família, e essas crianças, elas são completas quando elas têm um lar completo. Amém. Né? Não tem como a criança ser completa. Então a gente vê chegar a nós crianças com trauma, criança que não sorri. Se atente, você, professora do Ministério Infantil, observe a sua criança, olhe se ela veio machucada, olhe se ela está inquieta, perceba se ela tem dor, se é física, se é emocional, converse com ela, observe, chame a mãe de canto. Não dá para a gente passar desapercebido. Eu não tenho capacidade de pegar uma criança, tirar ela do lado da mãe para levar para assistir algo que não edifica, aquilo que não vai mudar a vida dela, a casa dela. Então, nós precisamos entender o nosso papel como ministros e ministra do Evangelho. Nós somos chamados para mudar a história das crianças. E por quê? Se a gente fizer essa lição de casa direitinho, nós teremos menos adultos complicados e problemáticos na igreja. Vai facilitar a vida dos futuros pastores se a gente cuidar do pequeno. Casamentos melhores. Maridos melhores, mulheres melhores, né? Mães, pais melhores, profissionais melhores. Tudo, mexe em tudo. Uma sociedade melhor. Uma sociedade. E isso é avivamento. A gente prepara a pessoa, a igreja prepara pessoas e põe na sociedade, né? Sim, nós estamos inseridos nela, por mais que não sejamos daqui, né? E isso é um avivamento, porque o avivamento contempla tudo isso. Famílias saudáveis e mudança social. Sim. Começa por aí, não simplesmente um fogo numa igreja. Então, o Ministério Infantil é fundamental nesse tempo de avivamento final. É ali que tá as crianças. E eu vou me atentar a uma parte que me incomoda muito, que é a parte da internet, que as mães entregam. E eu me lembro que eu ouvi uma reportagem na Band News rádio, e uma psicóloga falava assim: se você pegar o seu filho de 3, 4 anos e colocar ele no meio da Praça da Sé e deixar ele sozinho lá e ir embora, ele não conhece ninguém, deixa ele lá. É a mesma coisa que você entregar um celular para uma criança. Ela está no meio da Praça da Sé sem conhecer ninguém. Por que eu falo?
Porque hoje em dia há pedofilia, há muita coisa ruim na internet. Então o que acontece? Às vezes a gente fala assim, eu tô dando um joguinho para ele. E às vezes no chat, eu já vi muitos casos assim, no chat tem um cara ali por trás, fingindo que é uma outra criança. Você tá sozinho? Me manda foto e não sei o quê. Então, gente, eu falo para vocês de coração, não façam isso com seus filhos. Não terceirize a criação deles. Deus colocou na mão de vocês. Às vezes a gente está buscando uma casa no campo e está perdendo o nosso filho que está no quarto ao lado. Não fique pensando que eu quero uma casa na praia, sendo que você não vai nem poder curtir essa casa na praia porque você perdeu o seu filho que estava no quarto do lado. Não se lambuze com o mundo e perca aquilo que Deus te deu. Eu fui numa palestra da Faculdade da Família e o presidente falava assim: hoje nós terceirizamos a criação dos nossos filhos por tio do judô, o tio da van, o tio da escola, o tio do não sei o quê. Então hoje as crianças têm muitos tios, né, eu digo secular. Então ele tem muito tio e pouco pai e pouco mãe. Então você faz parte também do Ministério Infantil, você que é pai e mãe. Você pode nos ajudar. Porque uma criança que já sabe que o meu pai é bom, minha mãe é boa, eu tenho uma criação, ela vai ser bênção ali dentro do Ministério Infantil. Sim. Né? Então ela vai começar a dar frutos ali. Né? Então ela começa e uma criança, como você falou, uma criança já modificada, uma criança já que entendeu o amor, ela recebe em casa. Então ela não precisa bater num amiguinho para chamar atenção. Ela já tem atenção em casa, ela não precisa brigar com a outra amiguinha para... Não, ela já tem tudo isso em casa. Então ela se torna uma criança plena. Então, para mim, assim, o Ministério Infantil é simplesmente o reflexo do que a sociedade nos está nos entregando hoje. São pais e mães imaturos que geram crianças que são reflexo dos pais. E aí cai nos seus ombros, às vezes, porque a gente está ali 2 horas... E como gerencia tantos conflitos, tantos conflitos, não é fácil, né? Eu sei que Deus está dando estratégia para vocês, para muitas de vocês que estão assistindo, e vai continuar dando estratégia. Eu falo para vocês, não desistam, essa obra é linda, essa obra é uma obra que muda uma geração, gente. Essa obra é uma obra que a minha família foi salva inteira por um Ministério Infantil. Na época não se chamava-se Ministério Infantil, mas o meu tio foi convidado a tomar o café da manhã. Como não tinha, ele foi, gostou, falou para minha avó: mãe, gostei de lá, tô indo lá. Minha avó já espírita, ela vai... A escola dominical arrebatou muitos nessa época, né? E mudou uma geração. Hoje nós estamos falando de, 300 pessoas que começou com uma criança, entendeu? Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Às vezes começa por uma criança e por uma alma vale tudo. Sim. Porque a gente está falando de uma mudança de uma pirâmide. Sim. Imagina para minha família hoje, eu não sei onde eu estaria, não sei se eu existiria, mas onde estaria a minha família se não fosse aquela pessoa que foi, às vezes, por um alimento. Por isso que não condene se uma criança vai para comer ou para brincar. O seu papel é amar e colocar nela essa semente. Por isso que a gente não pode perder tempo. Sim. Porque a criança, às vezes, ela entra em uma igreja uma única vez. Amém. Quando tem uma festa, quando ela vê um pula-pula montado. Então, nós temos que deixar o lúdico e parar e apresentar a Cristo. Porque é Cristo que vai mudar. É isso aí. Festas, todo mundo está fazendo festa. Eu costumo dizer para as tias e a gente vai continuar chamando de tia, porque nós somos uma família, então eu acredito que na igreja cabe tia, né? Porque realmente eu sou a irmã do seu pai ou da sua mãe, da criança. Então, não dá para competir em outubro. Sim. Em outubro, todo mundo quer fazer festa, né? Todo mundo patrocina a festa. Então, a gente não está aqui. Eu acho que pão e circo não entra mais na igreja, não cabe. Amém. Né? A gente precisa apresentar a palavra. A internet tem roubado tudo de todo mundo, mas ninguém tem visto. Né? Todo mundo falava, porque vamos fazer aplicativo para celular para você ganhar o tempo que você perde no banco. Você não vai ao banco e você não tem tempo. Amém. Né? Então, a gente continua achando que esse benefício, né, da rede social, mas muitas vezes, principalmente na mente da criança, é um desserviço. Sim.
né? Nós temos crianças que estão sendo induzidas ao homossexualismo, nós temos crianças que estão sendo apresentado a elas a erotização infantil precoce demais, crianças dançando músicas que têm letras horríveis e dançando coreografias que são inadmissíveis para a idade de uma criança. Sim. A criança, às vezes a gente acha bonitinho alguém, o pai beija na boca da sua criança, a mãe beija na boca da sua criança, e o namoradinho dela chegou, a namoradinha dele chegou, olha, meu filho quando crescer vai namorar com a sua filha é bonita. São falas que embutem nelas já essa erotização. Sim. É precoce isso é agressivo, a gente não percebe. Eu fui uma criança que fui abusada na infância. Então, o que a gente acha? A gente acha que a pessoa que está ali para te proteger, que está ali para te guardar, ela vai fazer isso. Mas aí, de repente, você percebe um olhar, você percebe uma mão, você percebe uma fala. Então, assim, como que a gente faz isso? A gente tem que identificar. E, às vezes, quando chega isso na igreja, quando a tia do ministério identifica e leva, aí ninguém acredita, não vamos mexer nisso não, que isso aí não vai dar certo, né? Então, é melhor deixar lá, isso é coisa de família, né? Então, assim, a gente conhece grandes mulheres de Deus hoje que pregam e vieram dessa situação de abuso dentro de casa, de pais e mães que estavam na igreja. Então, o que as pessoas têm de início, né? Parece que a igreja é um lugar mágico, que só tem pessoas acima da média ou que são uma espécie diferenciada. Não, nós somos todos humanos ruins que, sem a presença de Deus, não somos capazes de fazer nada de bom. Amém. Se a gente faz alguma coisa de bom é porque o Espírito de Deus tem alcançado as nossas vidas e a gente tem se deixado mudar por ele, porque senão a gente vai continuar na igreja, fazendo o papel de bonzinho e praticando coisas horrendas também. Então, a gente conhece testemunho de crianças que foram violentadas pelos pais que eram ministros nas igrejas, né? Então, não é lugar para a gente não pode perder a criança de vista em lugar nenhum, nem na internet, nem em casa, nem na casa do vizinho, nem na casa do primo, em lugar nenhum. A fúria do adversário com as crianças é algo que a gente... Ministério infantil é 100% espiritual. Não vou dizer para você que é 90%. É 100%. Porque a gente está direto na oposição, lutando para tentar tirar essa criança. E o tempo todo é flecha, é dardo. É a criança... Porque se ele conseguir pegar essa criança... Se essa menina, aos 10 anos, aos 11, 12 anos, ela engravida, dificilmente essa menina ela vai se deparar com Cristo mais para frente, porque ela já vai vir cheia de trauma. Nós falamos da janela 4,14, que é a porcentagem da idade que as pessoas aceitam a Cristo. A gente faz parte de uma estatística, não Wesley, né? O Wesley está dentro dessa janela 4,14, que aceitou a Cristo entre 4 anos e 14. Eu já vim conhecer a Cristo, já tinha 19 para 20 anos, mas a maioria das crianças tem esse primeiro contato com a palavra nessa idade. E não só ter esse contato com a palavra, mas aceitar a Cristo. Não precisa ter medo de fazer o apelo. Pelo contrário, entenda que a criança vai chegar de mão vazia até você e ela vai sair com o presente mais valioso que ela pode ganhar em todo momento da vida dela. Então, não perca tempo. Não perca tempo. O louvor edifica. Ele precisa entender qual é a liturgia, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa falar em línguas estranhas. E a gente acha que é só isso. Não, eu vou lá, vamos pintar. Ai, as mães estão me enchendo a paciência, vou ter que subir com as crianças hoje. O que a gente vai fazer hoje? Sei lá, vamos brincar de morto ou vivo. Não, se for para brincar, então é céu e inferno. Seja claro. É simples assim.
Parece que tem coisa que a gente não pode falar. A gente pode falar sobre tudo e é necessário se falar. Porque a criança sarada hoje é a criança que vai ter essa propriedade para propagar amanhã. É verdade. Agora imagina a criança, ela chega a mim doente. E aí é muito difícil para mim, é muito difícil para você, é difícil para o pastor da igreja. E aí a gente empurra para a mãe de novo. A mãe não vai conseguir. Você estava falando, eu estava ouvindo vocês falarem da bendita do feminismo, né? Gente, como tem coisas que me revoltam. Toda essa perda dessa criança. Criança, você não é da geração da sua bebê. Você vai ver a diferença. Sua mãe vai comparar. Nossa, mas seu pai... Eu falo isso para minha filha. Nossa, mas você era melhorzinha. Sua filha, só Jesus, né? A gente já tem 3 pior, netas, sim. E a gente vê como é difícil os pais hoje educar. A gente fica só de olho, né? Eu não sou aquela avó que fica se intrometendo. Não que eu fique feliz quando as crianças tomam um tapa na minha frente. Eu tenho vontade de chorar. Mas é a mãe, é o pai. Ele tem autonomia de educar o filho como ele quiser educar. Claro que a gente não vai compartilhar de uma violência e não vai falar nada. Mas é diferente. Sim. Os pais falavam, as crianças já... Sim. Na igreja era um silêncio, hora da oferta, hora da palavra. Você tinha as crianças... Hoje em dia, eles ficaram decepcionados esses dias na igreja. Porque eu estava na recepção e eles fizeram uma fila na porta de vidro. A gente tem uma porta de vidro. E eles sentaram ali, tipo assim, quando será que ela vai sair da porta? Porque eles queriam ir para a escada, eles queriam sair de daquele ambiente para brincar, para jogar. Então, assim, e cadê a mãe? Onde estava a mãe? Dentro da igreja, querendo cultuar. Então, até isso ela individualiza isso, terceiriza. Terceirizar. Eu quero cultuar também, eu preciso cultuar. O dia que eu não estou no Ministério Infantil, eu estou ali para cultuar. Eu não estou ali para cuidar da criança que a mãe tem obrigação de cuidar. Então, é muito difícil. A gente tem que tomar cuidado. Crianças têm se suicidado. Porque tem do nada. Às vezes, você está assistindo com a sua criança, galinha pintadinha. E do nada aparece um vídeo. Lembra quando surgiu aquela boneca feia, tal de Momô, sei lá como era o nome daquele bicho? E do nada ela aparecia e pedia que as crianças tirassem a vida, ou cortassem os braços, ou fizessem qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Pela falta de supervisão. A gente não consegue assistir nada hoje que não tenha cortes. E dentro desses cortes tem mensagens. Nos vídeos tem mensagens, nos livros tem mensagens. Então a gente precisa se atentar mais a isso. Com certeza. E tomar cuidado, né? Sim. As nossas crianças são bombardeadas por marxismo cultural e tudo desde muito pequenas, né? Desde a alfabetização, a gente é treinado a odiar a figura masculina, a odiar a figura do patrão. Então, tudo isso vai te trazer consequências para essa criança no meio de trabalho, no meio da família. Então, são coisas muito leves, parecem que não são nada, mas o diabo está sempre ali. Ele nunca vai deixar de existir, de matar o sonho daquela criança. O objetivo dele é matar, porque depois a vida dela, ele vai fazer o que ela quiser, o que ele quiser. Ele vai ter o domínio sobre aquela criança. Então, como você falou, essa propriedade é muito bacana sobre de 0 a 14 anos, 86%. 86% as pessoas conhecem a Cristo e se decidem por ele, né? Nessa idade, olha como isso é impactante, né? Então, a gente, às vezes, está deixando uma salinha ali humilde para 86% do que vai ser a sua igreja coisa, amanhã. Né? Olha. Né? E como é difícil, às vezes, você levar um adulto para Cristo, sendo que a sua criança estava ali dentro. E a gente deixou mais ou menos e passou a oportunidade, né, da gente amar. Por isso que eu falo, pastores, invistam nessas pessoas, invistam no local. E o retorno não é talvez o financeiro, porque a gente não trabalha, eu não vou na igreja como uma empresa, mas é um retorno que vai marcar uma vida, uma família, né? Então, assim, a existência. A né? existência dessa... Eu falo assim me lembro teve um tema no nosso Ministério Infantil que falava sobre o Billy Graham e caiu bem pra gente. Eu amo o Billy Graham.
Então, eu falo para você que foi um dos melhores ministérios infantis nossos, porque eu flutuava no tema. E a gente começou a orar pelos pré-adolescentes e eles começaram a ser batizados. Foi, assim, uma das maiores experiências da minha vida. Já ministrei para jovem e tal, mas para aquele dia, para crianças, foi o dia que mais marcou. Eu ver eles falando em línguas estranhas e orando um pelos outros, e tomou uma forma que eu tenho certeza que o nosso Ministério Infantil aí embaixo, que eu tenho certeza que este foi melhor do que o culto em cima. Porque o ambiente foi gerado para aquilo, sabe? O ambiente foi gerado, as pessoas foram engajadas para aquilo. Então vai muito também do líder. Eu estava amando aquele tema. Então, para mim era muito fácil, né? Eu amava o tema. Às vezes não é só o tema, né? Isso eu estou falando uma experiência minha, mas você engajar as outras pessoas, buscarem essas pessoas que têm esse chamado mesmo para estarem junto. Não simplesmente mais um dia. A pessoa faz ali. A criança sente isso. Sim. Se tá de qualquer jeito, a criança sente. A criança vai fazer tudo de qualquer jeito. Vai ser uma bola puxando a outra. Wesley e Shirley, vocês estavam falando sobre os ataques, né? Das redes sociais, das mídias. Perdão. Hoje eu vi esses dias, não lembro se foi hoje, uma denúncia de um deputado federal, né? Eu não me lembro agora qual é o nome do desenho, mas falava que era do Cocoricó, uma coisa assim, um desenho que passa. Infelizmente eu não peguei o nome. De repente, no enredo do desenho, o texto falou sobre a questão de ir no banheiro, no mesmo banheiro. Tanto a menina e o menino na escola, no mesmo banheiro. E no desenho ali, foi perguntado para uma pessoa, um adulto, supostamente adulto, nesse desenho. E aí disse o seguinte: na sua casa, você tem um banheiro masculino e feminino? Aí o personagem lá do desenho falou: não tenho. Então, se você não tem na sua casa, a escola é um lugar de vocês também, meninos e meninas. Aí o desenho, poxa, eu não vejo a hora de chegar tal dia para mim ir no banheiro. Quando eu chegar na escola, eu vou no banheiro. Um desenho simples, que você não dá nada, assim, uma coisa infantil, sim, conteúdo infantil, eles militando, sim, sobre essa questão de ideologia de gênero. Porque, vamos lá, claro que você tem casas que tem um banheiro, tem casas que tem dois, tem casas que tem três, mas normalmente, vamos colocar, tem um banheiro na casa, a casa, o poder aquisitivo, né? E tem um banheiro só, vai o pai, vai a mãe, vai os irmãozinhos, só que vão um de cada vez, né? Sim. Diferente da escola que recebe todo mundo naquele momento. Então, eles descaracterizam a fala. E isso é uma coisa triste. E uma coisa que eu fiquei feliz aqui, sei que tem muita coisa que a gente pode falar sobre, mas essa questão da ajuda masculina no Ministério Infantil. Sim. Sim. Eu lembro do meu filho, eu falava para ele, meu filho ficava, quando ele chegou a uma certa idade, 14, 15, na igreja, ele chegava ali, daqui a pouco tinha 6, 7 crianças ao redor dele. E ele tinha uma facilidade, ele ficava horas e horas conversando, as crianças olhando. Deve ser alguma coisa com o Mateus, porque lá na igreja também tem o Mateus da Joyce, que as crianças amam ele também. E aí, quando o Mateus, meu filho, vê esse vídeo, ele falou: pô, você pode ainda ser do Ministério Infantil, dá para você. Sim. Que você falou das influências, né? Isso é algo muito real, já não podemos mais nem... não tem como... O mundo está aí para roubar a inocência das nossas crianças, né? Então, começa assim, depois eles vão começar a questionar, os irmãos netos são peritos nisso, eles fazem as crianças questionarem os pais sobre princípios, principalmente princípios cristãos. Então, imagina, você fica refém ali de um filho te colocar na parede, questionar certas situações e às vezes você talvez não tenha muito
esse como combater. Por isso que é importante o Ministério Infantil forte. O Ministério Infantil que ora, o Ministério Infantil que começa 10 minutos antes orando, entregando aquele lugar para Deus, porque vem de tudo quanto é coisa. Vem, como você falou, é algo espiritual, é algo muito forte. E o nosso Brasil começou com uma frase chamada Pátria Educadora. Isso foi uma consequência que, se você for numa escola estadual ou municipal hoje, você vai entender o que eu estou falando. Quando começa isso, Pátria Educadora, é o Estado colocando a mão na sua educação do seu filho. E isso é super perigoso, porque o Estado pode ser bom. Eu não acredito em nenhum Estado bom, mas pode ser bom, pode ser ruim. Então, quando é colocado esse slogan, Pátria Educadora, você pode perceber que a qualidade de ensino caiu. Hoje, há muitas situações das escolas que estão discutindo se explica matemática, português ou empatia. O que é empatia? É muito... E isso quem tem que explicar é o pai. É a mãe. Não é papel da escola. Eu vou para a escola para aprender português e matemática. Empatia é meu pai e minha mãe. Entendeu? Que eu vou olhar no meu pai e vou aprender. Não que um professor vai me passar. Nada contra os professores. Nós amamos os professores, também é um dom de Deus. Mas você que tem um filho na escola, fique atento. Fique atento, como você falou, aos livros, ao que ele está aprendendo. Eu fiz faculdade de exatas. E eu falo para você, os 2 primeiros anos da faculdade de exatas, eu tinha 3 matérias que eu não conseguia assistir. Discutia com o professor, saía da sala. Por quê? Porque eram temas anticristãos. Isso na faculdade. Eu fico imaginando quando é na... De exatas. De exatas, não era para ter nada. Mas imagina quando que está lá no infantil. Engenharia. Imagina quando está lá no infantil... A criança não tem essa perspectiva. Não. Eu me lembro que estava na 6ª ou 7ª série, o professor de filosofia falou que todo menino, homem, é apaixonado pela mãe e tem vontade de matar o pai. Eu me lembro desse... Meu Deus, que fala horrível. Porque isso é um pensamento de um filósofo grego. E aí, quando ele falou isso, eu levantei a mão e falei assim, não sou apaixonado por minha mãe. Eu amo minha mãe como eu amo meu pai. E a gente houve uma pequena discussão. Foi a primeira vez que eu recebi uma anotação. Porque eu quero formar crianças assim, ó. Eu não aceitava aquilo. Mas por quê? É um pensamento anticristão. Mas a maioria da sala entendeu essa informação, né? Então começa a relativizar todas as coisas. Sim, então por isso que no Ministério Infantil é importante a gente implementar sementes. Nem todas as famílias estão preparadas com base cristã para defender, né? Como você falou do desenho, como você falou aqui de vários outros temas. Então vale muito a pena a igreja investir muito. Porque eu estou falando para você investir agora nas crianças, vai valer para o jovem, vai valer para um casal recém-casado, vai valer para um casal que tem um filho pequeno, vai valer para um casal que vai ser um futuro pastor. Então você está investindo... É um cidadão. Você está investindo lá no começo, onde é mais barato, onde é mais fácil. Tudo isso. O Evangelho, ele coloca a realidade dos fatos. E isso desde criança, adolescente, jovens. O Evangelho faz ele traz uma realidade e ele avisa. A nossa natureza é má. Essa é a diferença do Evangelho de Cristo para as outras religiões. Para as religiões, melhor dizendo. Se a gente comparar... As religiões dizem que você é bom, que você pode fazer a sua auto-redenção, que se você fizer esse rito, aquele rito, você alcança a sua redenção. O Evangelho diz, não, o homem, a natureza humana é má, e você precisa do meu Espírito. Então, a igreja é um lugar da gente evangelizar. A gente tem... Claro que há muita coisa que se pode ser dita aqui, mas eu acho que nessa questão de evangelização de criança, a criança precisa saber o quanto antes a respeito da natureza dela e a respeito da obra salvadora. Então, dentro dessa linha de pensamento que nós estamos falando aqui, sim, e de toda essa colaboração que vocês têm dado, eu penso que nós poderíamos sim, de repente, fazer futuramente, num momento bem próximo, uma segunda parte sobre isso,
né? Em meio a tantas das coisas que a gente precisa dizer, precisa levantar. Acho que se nós ficarmos... Criança, gente, é bombardeado. Hoje é bombardeado. Só adolescentes e jovens. Não, as crianças hoje têm projetos, a questão do marxismo, com crianças. E estão se infiltrando em lugares, em todos os lugares da sociedade. Inclusive igrejas evangélicas, tá? Mas eu gostaria muito que dentro de uma certa linhagem de considerações finais, vocês trouxessem mais alguma coisa que fosse, vocês achassem que não poderia sair daqui sem dizer para nós. Shirley. Tudo é tão importante, né? Muito. É um tema tão vasto e nós teríamos tanta coisa para falar aqui, falar de como se prepara um culto, falar de como se prepara um congresso, de falar como que se evangeliza crianças, como se vai à rua para falar de Jesus para essas crianças. São infindos, né, os assuntos referentes ao ministério infantil, mas a gente pode ir falando, né? A gente já teve esse aval, né, de continuar falando sobre isso, mas eu queria falar como mãe agora, né? A gente sabe e respeita o papel do pai, mas muito da deficiência dessa criança vem da ausência da mãe dentro do lar. E a gente tem visto como tem sido complicado isso, essa terceirização, essa falta de olhar para essa criança. Eu lembro que, não a minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou fora, mas as mães olhavam a mochila da criança quando ela chegava. Sim. A mãe percebia quando a criança chegava, se ela chegava triste, se ela chegava com alguma coisa de alguém, perguntava de quem era, ia na escola para devolver. Então, assim, são coisas que vão se perder, né? A mãe não está em casa, a mãe sai pela manhã e o pai, a criança está dormindo, eles chegam, a criança está dormindo novamente, às vezes tem contato com essa criança no final de semana e quer que a gente resolva lá no Ministério Kids em 2 horas. Sinto muito, desculpa. A gente não vai conseguir nunca isso, essa conta não vai fechar. Né? A gente precisa de uma ajuda mútua, né? O pai e a mãe fazendo a sua parte, a igreja fazendo a sua parte, o ministério fazendo a sua parte, para que a gente tenha essas crianças em Cristo e que elas levem Cristo para a vida inteira. Né? Porque também é muito triste você ensinar uma criança, você preparar uma criança, ela descer as águas, ser batizada com o Espírito Santo e ela se afastar dos caminhos do Senhor. Mas acontece, nós precisamos também entender isso, porque são escolhas, né? Pessoais e intransferíveis, mas a gente tem que ter a certeza e a convicção de que fizemos o melhor. Né? Nós saímos o ano passado com as crianças pela rua, num evangelismo, e foi muito gratificante, foi muito bom. Então, não desista. Você que está aí, de alguma forma ainda não sabe se é o Ministério Infantil ou não, o seu chamado, mas dê mais uma oportunidade. As meninas, quando chegam a mim dizendo, irmã Shirley, eu estou cansada, queria dar um tempo, aí eu digo para elas, se você tiver coragem de entregar a Deus, por mim está tudo bem, porque eu não te chamei, né? Eu não te capacitei. Eu estou aqui te liderando pela misericórdia do Senhor, e já fui liderada por mulheres bem difíceis, né? Assim, de pulso firme, mas que me ajudaram demais. E eu falo para elas, não desista, né? Mas a gente não tem muito o que fazer. Eu falo para mim, hoje a gente vai adquirindo maturidade e hoje eu já não me decepciono mais. Quando as coisas não dão certo, quando a gente não alcança objetivos dentro do ministério, porque eu sei que o que depende de mim eu vou tentar o máximo, mas o que depende do outro eu não tenho controle disso. Então isso foi necessário eu entender para o meu equilíbrio emocional, porque eu ficava muito chateada, muito frustrada com as pessoas que deixam você na mão, que fala que vai vir e não vem, conta comigo e não conto coisa nenhuma, né? Então, eu conto com vocês,
milhões e milhões de tios e tias do Ministério Infantil no Brasil e no mundo, né? Nós temos a PEC aí, que faz um papel brilhante. Eu não poderia sair daqui sem falar deles. Fiz curso com eles ali na Santa Cruz, ali no metrô Santa Cruz, isso há um tempinho, não vou falar quanto tempo. E até hoje eles trabalham para essa evangelização de criança, porque um dia ele percebeu crianças na rua, brincando aleatoriamente, e ele chegou lá com um livro sem palavras e pregou o evangelho para essas crianças e tem propagando o evangelho até hoje. E a gente vê mulheres e homens se formando a ministros do evangelho infantil. Então, evangelho infantil não, porque o evangelho é o evangelho. Ministros do evangelho às crianças. Então, gratidão a todos que ficaram aí conosco até agora. Continue nessa luta. Aperceba as crianças, a igreja. Converse com seu líder, respeite seu líder. Continue, não desista. Né? As crianças contam conosco. Tem milhões e milhões e milhares de crianças sofrendo, esperando que a gente faça a nossa parte e vai além de contar a história da carochinha. Você tem o livro mais lindo do planeta nas suas mãos e pode salvar a criança, pode salvar o adulto, pode salvar o pai, o filho. Então, faça a sua parte, não seja omisso. É isso. Muito obrigada. E você, meu querido? Amém. Eu queria falar para você que é do Ministério Infantil, que está aqui acompanhando a gente, que em Israel tem um lugar que até hoje a água corre da montanha uma vez por ano. Ela atravessa uma estrada e desemboca no deserto. O que eu quero dizer? Que quando estava em guerra aquele reino e o próprio reino estava em guerra de Israel e eles estavam no meio do deserto e faltava comida e água para os animais. E falaram assim, como que a gente vai fazer agora? A gente não calculou direito, isso vai acabar. E aí falaram assim, não, tem um menino aí que andava com Elias, é um garoto, mas ele vai vir aí. Chamaram ali, né? Chega Eliseu e ele declara uma palavra. Ele fala assim, cave cisterna no deserto. E essa é a palavra que eu quero te entregar hoje. Cave cisterna no deserto. Vocês estão cavando buracos onde não há água. Vocês estão cavando buracos onde não há possibilidade de chuva. Mas ele é fiel para cumprir e descer água da montanha. E ali aquele povo cavaram buracos nos desertos, cavaram as cisternas. Deus mandou água vindo da montanha, não foi de uma chuva. Essas cisternas se encheram, os animais se alimentaram e eles conseguiram sair vitoriosos. O Ministério Infantil é isso, é cavar um buraco num deserto onde ninguém está vendo, onde não há, talvez você olha e fala, não tem probabilidade, essa criança não vai dar em nada, mas Deus está falando para você ainda, continue cavando, porque eu vou encher cada um deles. Amém. Amém? Que isso seja uma verdade na sua vida. Amém. Queridos, é um prazerzaço ter conversado com vocês aqui. Não sei se vocês perceberam quando eu falei das considerações finais, Shirley eu senti no olhar dela que ela queria falar mais, né? Mas a gente futuramente, bem próximo, olha, eu tô apaixonado esses dias aí. Wesley tem falado coisas que tem impactado a minha vida. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Tá? Você é sempre bem-vindo aqui. Vai voltar outras vezes para tratar outros temas. Shirley, eu sou suspeito, né, de falar. Lá vem ele. E, então, assim, quero que Deus abençoe muito vocês. Abençoe você que ficou até agora, nesse momento, aprendendo, como eu estou aqui também aprendendo. E quem sabe no próximo tema com as crianças, falar dessa logística de evangelização infantil. Como é que se dá essa questão? Como é que você precisava de um outro programa para falar isso? Como é que se apresenta isso? Como é que se aborda a criança? Diferente da abordagem sua, minha, somos adultos, tá bom? Sim. Então eu quero que você fique
alegre e compartilhe isso. Você que tem filhos, você não talvez não seja nem evangélico, cristão, católico ou espírita, não importa a sua religião, mas multiplica, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa e que vai edificar. Quero que Deus abençoe vocês mais uma vez, que você ficou até agora conosco. Esse é o nosso Podtel. Um abraço. Tchau, tchau.